Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, louvado seja Deus. Estamos alegres, mais uma vez na presença do Senhor, onde Deus tem nos concedido a sua misericórdia e bondade. Nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor, hoje considerando que é o culto do ensino, de nossas igrejas. E hoje o tema está em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27 e o verso de número 33, louvado seja Deus. Mateus 27 e o verso de número 33, que diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que diz lugar da caveira, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Amém? Nessa noite em nossas igrejas está sendo ensinado esse tema, o que representa para nós o Gólgota, ou o Calvário, ou o lugar chamado caveira, trazendo a sua tradução, para o grego. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, e Mateus escrito, ele vai revelar a respeito dessa maravilha que foi realizado, tanto então aqui nesse lugar chamado Gólgota, aonde tem um significado muito tremendo e maravilhoso para as nossas vidas, aonde ali o nosso Senhor Jesus consuma o ato tão sublime e tão representativo nas nossas vidas, consumindo ali o seu sacrifício para o qual ele foi enviado, ali morrendo, entregando a sua vida para resgate da nossa. Então esse lugar tem um significado muito grande para as nossas vidas, para todo o cristão. Nós vemos aqui que o texto, ele vai dizer a respeito de quando ele chega a este lugar chamado Gólgota, caveira, ou chamado também de Calvário. No Evangelho nós vamos entender que esse lugar, ele tinha esse nome, algumas razões eles colocavam. Uma, por ser um lugar onde sacrificava muitas pessoas, então era facilmente se encontrar crânios ali naquele lugar. Então uns entendem que se dava o nome por achar muitos crânios, então muitas caveiras, então por isso se dava o nome de caveira. Em outros eles vão dizer que o lugar, por ser se tratava de um lugar das execuções, então se dava também esse nome, por ser um lugar que executava-se muitas vidas, então dava-se o lugar chamado caveira. Mas a última colocação eles colocam porque o lugar, ele tem uma semelhança de uma caveira ou de um crânio. Observando ao longe, você vai ver que ela tem um desenho de uma caveira. Então essa última colocação é que mais eles trazem a sua ligação com o nome, por o nome colocar a forma que tem o lugar de uma caveira. Então se ali se dando, seja ele por ser encontrado o crânio, seja o lugar por ser executado muitas vidas, ou seja porque tem uma forma de caveira, isso é o que menos importa agora. Mas o que nos importa é que ali o meu Senhor, o seu Senhor, ali ele sacrificou a sua vida, entregando a sua vida para o meu e o seu resgate. Então nós vemos aqui o primeiro assunto que queremos falar a respeito dessa importância do Calvário, é que no Calvário nós encontramos ali a abundância do perdão, algo muito lindo e tremendo, registrado lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7,
ele vai falar que nós temos esta redenção, ou seja, a libertação ou a salvação por meio do seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza desta graça que foi nos dada. Então no Calvário nós encontramos essa redenção, nós encontramos esta libertação após Cristo ali consumar o seu sacrifício. Então nós não olhamos, embora muitos olham para o Calvário somente como símbolo de caveira ou com o seu significado, no seu lugar, mas para nós ali não significa apenas um lugar chamado caveira ou um lugar chamado Gólgota, mas para nós ali se dá um lugar aonde tem essa abundância do perdão, aonde realmente dali nos provém essa maravilha, essa graça que nos foi dada, né, através da pessoa de Cristo, para a minha e a sua salvação e o nosso perdão. Tanto é que ali no Calvário mesmo, um dos ladrões, ali ele pôde usufruir dessa maravilhosa graça, recebendo do Senhor esse presente, essa dádiva maravilhosa a respeito do perdão, dando a ele essa possibilidade de estar com Cristo no paraíso. Nós vemos também que no Calvário nós encontramos algo muito lindo e tremendo, que é a reconciliação do homem para com Deus. Nós vamos observar lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, que ele vai dizer: se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele através do seu Filho, muito mais agora que nós reconciliamos com Cristo. Então isso é muito lindo e tremendo, porque através da morte de Cristo, nós fomos trazidos novamente para o Senhor nessa reconciliação. Reconciliação essa que foi cortada, quebrada pelo distanciamento do homem, através do seu erro, do seu pecado, mas através da morte de Cristo, através do sacrifício de Cristo, ele fez com que esta reconciliação novamente viesse ser trazida diante do Pai. Então, quando na morte de Cristo nós já fomos reconciliados com Ele através da sua morte, ou seja, o homem que estava longe de Deus, que estava isento de Deus, através da morte de Cristo, ele já recebeu essa reconciliação, ou seja, esse direito já foi dado a todos. Imagine agora que cada um de nós nos reconciliamos com o Senhor através do teu Espírito Santo. Então veja só que maravilha, irmãos. Então essa representatividade que é o Calvário na vida do cristão, na vida daquele que serve e conhece o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver que o Calvário apenas não significa somente um lugar chamado caveira. Nós vamos observar que através do Calvário nós vemos também que dele recebemos a libertação da morte e do inferno. Nós vamos ver lá em João capítulo 11, versículo 21, ele vai dizer: porque eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. Então através do Calvário, veja que tudo isso é concretizado, é dado a nós através desse ato sublime, sendo realizado ali no Calvário. Então nós não olhamos para o Calvário somente com um símbolo de caveira, não. Nós não olhamos para o Calvário somente com um símbolo onde muitas pessoas eram mortas, não. Nós não olhamos para o Calvário somente porque ali muitas pessoas eram entregues às suas vidas. Nós olhamos para o Calvário porque através dali, através da pessoa de Cristo, nós recebemos o perdão, nós recebemos a reconciliação e também a libertação da morte e do pecado. Então veja o que significa o Calvário para aquele que crê. Jesus vai dizer em João, dizendo para ele: aquele que crê em mim, porque eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ou seja, nele está a ressurreição, nele está a vida. Então uma vez que o homem quer vida, é em Cristo. Uma vez que o homem quer ressurgir, tornar a viver novamente, é em Cristo. Então tudo isso nós vemos através desse ato no Calvário para o cristão. Deus, ele é tremendo, e ele vai nos dizer também que através do Calvário, nesse ato maravilhoso, nós recebemos de Cristo desta oportunidade maravilhosa, aonde jorra a salvação.
Ou seja, nós vamos entender que lá em Lucas, no capítulo 19, ele vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Então, ou seja, estávamos perdidos, estávamos sem o caminho. Nós vamos observar lá em Isaías 53, já fazendo menção da profecia messiânica, dizendo que todos nós que estamos em Cristo, uma vez que nós cremos e confiamos no seu poder, porque nele estavam as nossas transgressões, pois ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que estava, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, por aquilo que ele sofreu, pelas marcas que ele levou, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ou seja, ele precisou ser ferido para nós sermos sarados, ele precisou morrer para nós termos vida, ele precisou levar o pecado sobre si para nós sermos perdoados. Então o Calvário, ele não representa apenas uma figura de caveira, ele representa a nossa salvação, ele representa o poder de Deus, ele representa a vida para cada um, aquele que crê no sacrifício que ali foi um dia executado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmão, nesse ato tão maravilhoso, e nós vamos entender que quando nós observamos o versículo de 34, que Jesus ali pronto para ser crucificado, deram-lhe beber de vinagre, uma mistura com vinagre e fel, mas ele, provando, não bebeu. Ou seja, vieram uma humilhação muito grande para o nosso Senhor, embora ele estava ali para executar, trazer a nós essa oportunidade do resgate, para que pudéssemos voltar a ter o Senhor como nosso Senhor. Então, uma vez que ele paga esse preço, entra aí a lei do resgate, aonde que o homem que pagasse a dívida de outro homem, sendo ele não tendo condições de pagar tudo que era daquele homem, ou tudo que pertencia a ele, pertencia agora àquele que pagou a dívida, aquele que pagou a dívida que ele não tinha condições de pagar. Então, ou seja, uma vez que nós não tínhamos condições de pagar o preço do nosso pecado, nós não tínhamos condições, mas o Senhor sim teve. Então, quando ele paga e executa esse ato, ele tem todo o direito sobre a nossa vida. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Cristo. Aí você vai entender que quando Paulo vem dizer: vivemos agora não somente por nós não vivemos por nós mesmos, agora é Cristo que vive em mim, pois se uma vez nós morremos e agora ressuscitamos com ele, não vivemos mais nós em nós mesmos, nós vivemos em Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso dono, Cristo é o nosso Senhor. Então, quando nós vamos observar que eles chegam ali para entregar a Jesus vinagre em uma esponja, porque ele pedia água, estava com sede. Então veja só a humilhação que o nosso mestre passa, veja a humilhação que ele teve que enfrentar, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, louvando e adorando o seu santo nome. Vai dizer a história que os romanos, ali aquela região, eles não tinham essa higiene que nós temos hoje, um banheiro público, em uma praça pública, ele não tinha essa mordomia que nós temos hoje. Vai dizer a história, você não vai encontrar isso na Bíblia, isso é a história que nos conta, que quando os romanos e toda aquela população ia fazer as suas higiene, as suas necessidades, eles tinham os seus banheiros públicos abertos, e eles não usavam hoje como nós temos os nossos papéis higiênicos, esta forma de higiene, não. Eles tinham essa esponja que ficava num caniço à beira de um rego de água, e ali eles tinham e ficavam ali com aquela esponja, e quando eles usavam, eles lavavam nessa água e passavam no vinagre para purificar, ou seja, desinfetar aquela esponja que já foi usada. Então, ou seja, passava de um para outro. E quando então eles pegam essa esponja com vinagre, eles estavam dizendo: nós estamos entregando ao Senhor não a água, mas
mas a nossa imundícia. Então, quando nós vemos isso, nós podemos entender: olha o sofrimento que Jesus passou por mim e passou por você, mas nessa noite eu e você temos esta alegria de dizer: o Calvário não representa somente uma caveira, o Calvário não representa somente um lugar de morte, mas o Calvário representa a vida e vida com abundância para todos nós. Isso é coisa tremenda. Embora nós olhemos hoje muitas pessoas que olham para este lugar e têm apenas como um lugar da genealogia, somente um lugar da geografia, da história de Israel, mas quando nós olhamos para lá, quando nós vemos este lugar, sabemos que através dali eu e você recebemos esta vitória, esta bênção incalculável, sem preço, aonde nem eu e nem você teremos condições de pagar. Mas nessa noite estamos diante desse ato tão maravilhoso que foi consumado lá no Calvário, e este mesmo Jesus hoje está aqui presente na minha e na sua vida, dizendo: hoje você tem perdão, hoje você tem vida, hoje você tem libertação, hoje você tem milagre, hoje você tem um caminho, hoje você tem saúde, hoje você tem a cura, hoje você tem a sua presença, através que um dia o Senhor entregou a sua vida no Calvário, dizendo: Pai, está tudo consumado, não precisa nem eu e nem você fazer mais coisa alguma. A única coisa que Ele nos pede é que nós venhamos adorar o seu nome, nós venhamos exaltar o seu nome, porque o sacrifício já foi feito, a cruz já foi levada, o preço já foi pago. Eu e você agora estamos livres, estamos libertos, estamos cheios da sua presença, da sua glória e do seu poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O preço já foi pago, não precisa mais nada. O que era preciso fazer, Ele já fez. O que era preciso realizar, Ele já realizou. O que era preciso sofrer, Ele já sofreu. Então, meu irmão, não precisa sofrer mais. Jesus já sofreu em seu lugar. Não precisa você padecer mais. Ele já padeceu em seu lugar. Não precisamos estarmos aí dizendo: eu vou morrer. Não, Jesus já morreu em seu lugar. Aleluia. E Ele te dá vida hoje. Hoje Ele te dá vida. Hoje Ele te dá saúde. Hoje Ele te dá vitória. Hoje Ele te dá a bênção em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vamos observar que tudo isso estava sobre Ele. Isaías profetizou dizendo: tudo isso Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que era para estar sobre nós estava sobre Ele, e sobre Ele levou esse castigo. Ele levou o castigo e nós recebemos a paz. Ele deixou bem claro: eu vos deixo a minha paz vos dou. Aleluia. Ele recebeu o castigo, a tribulação, a perseguição, para que eu e você tivéssemos paz. Então hoje nós temos esta paz, mas não é esta paz que o mundo a tem, não é essa paz que o mundo dá. Essa paz interior, essa paz que vem de dentro, essa confiança que o Senhor está no controle da minha e da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, porque às vezes o mundo está em desespero, mas olha para você, você está seguro na mão do Todo-Poderoso, daquele que tem o poder e a autoridade, porque é Ele que comanda a sua vida, é nele que estamos firmados, é nesse alicerce, é nessa base, é nesse fundamento que é Cristo que nós estamos firmados. Aleluia. Isaías vai dizer: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras na sua tradução é dizer feridas, hematomas, sem ser vista para o lado de fora. Então Ele foi moído, foi ferido, para que eu e você fôssemos curados. Ele foi ferido, Ele foi machucado, para que nós saíssemos ileso. Então hoje, meu irmão, minha irmã, entenda isso:
Jesus já consumou no Calvário tudo que nós precisávamos fazer, mas não tínhamos condições, mas Ele fez. Então não precisa mais nada nós fazermos, não precisa nós pagarmos promessa, não precisa nós fazermos sacrifícios absurdos, através que disso nós venhamos receber a salvação. Não, o sacrifício Jesus já fez, o sacrifício Ele já executou. O que é preciso nós fazermos hoje então? Adorar o Seu nome, glorificar o Seu nome e crer nesse sacrifício, pois todo aquele que crê, aleluia, louvado seja Deus, vai encontrar nele a vida eterna, a salvação. Então, se você crê que nesse sacrifício no Calvário Deus consumou tudo, então tenha certeza que toda a sorte de bênção provida da morte de Cristo no Calvário é para você, é para a sua casa, é para a sua família, é para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus tremendo e maravilhoso, que Deus possa nos abençoar-nos, que Deus possa nos guardar, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra fique nos nossos corações. O que é o Calvário para nós hoje? O que é o Calvário? Para muitos é somente um lugar onde tinha muitas mortes. Para muitos é um lugar onde se encontravam os crânios. Para alguns é somente um lugar com o formato de uma caveira. Mas o que é o Calvário para nós? Para nós é vida, é salvação, é perdão, é redenção, é saúde, é milagre, é cura, é a vida eterna. O Calvário para nós representa a consumação daquilo que nós não tínhamos condições, mas Cristo fez. O Senhor fez e nos deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos nesse momento fazer uma oração apresentando os nossos irmãos, apresentando aqueles que necessitam, das nossas orações, apresentando a nossa irmã Tereza, sua casa, sua família, o diácono Jair, o pastor Jorge, apresentar os nossos irmãos, nossa irmã Aline, nossa irmã Fabiana, também a nossa irmã Fernanda, apresentar a Deus também a nossa irmã Lucinete, todos os nossos irmãos que necessitam e carecem das nossas orações, para que Deus venha entrar com providência, em nome do Senhor Jesus. Oração também para a mãe da nossa irmã Paola, nossa irmã Simone, apresentar nas mãos do Senhor, que Deus venha abençoar. Oração para a nossa irmã Reni, estivemos aí levando a ceia para ela, pede as nossas orações, e oração para o seu filho, o Júnior, estivemos ali conversando com ele. Os irmãos, apresente a vida desse moço nas mãos do Senhor, para que Deus continue fazendo a obra na sua vida e também na vida da sua filha, que ele precisa muito ter essa reconciliação com a sua filha, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aqui, vamos ficar em pé, nós vamos fazer esta oração, apresentando a Deus, e creia, confie no Senhor, pois somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e tenha certeza que o milagre de Deus acontecerá na sua vida. Anderson. Amém. Vamos apresentarmos, Anderson, nas mãos do Senhor, para que todo esse medo, essa histeria saia da sua vida, e que ele venha confiar em Deus, pois o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor que nos concede a vida. Mais algum irmão pede ter oração? Quem precisa dê um sinal. Vamos estar apresentando os nossos irmãos que estão aqui, nosso irmão Leonardo, nossa irmã Tânia, nossa irmã Ivani, nossa irmã Vani e nossa irmã Ana. Vamos estar apresentando a todos em nome de Jesus. Oramos a Deus. Senhor Deus e Pai, é diante de Ti que estamos, Senhor da glória, e temos a certeza do Seu poder, da Sua glória e da Sua misericórdia. Senhor Jesus querido e santo, que o Senhor se faz presente aqui neste lugar e tem ouvido a nossa oração, o nosso clamor. E neste momento, Deus, eu venho pedir a Ti, venha abençoar o
servo, estes nomes que aqui foram citados e precisam e carecem da tua misericórdia e bondade, carecem, Senhor, do teu poder, carecem, Senhor, das tuas mãos. Entra com providência, estende as tuas mãos sobre eles, dando saúde, dando vitória, dando livramento, dando, Senhor Jesus querido e santo, a bênção ao qual os teus filhos vêm clamando. Deus, eu creio no poder e na glória que há em ti, Senhor, e na autoridade que há no teu nome. Venha abençoar a cada um dos irmãos que nesta hora, Senhor, estão ouvindo, Senhor meu Deus, esta oração. Visita o vosso lar, visita a sua saúde, visita a sua casa, visita a sua família. Receba de Deus aí a sua bênção, a sua vitória. Receba de Deus o teu milagre, receba de Deus a providência do céu, receba de Deus a saída, em nome do Senhor Jesus. Deus tremendo e poderoso, assim nós te pedimos, ó Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, a igreja do Alto da Pompeia, aonde todos sejam abençoados nesta hora. Os nossos irmãos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, visita cada um deles, ó Pai, e que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, os irmãos, e que a misericórdia de Deus continue com cada um, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe.